Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje para mais um momento com o pessoal do módulo 3 e o que nós vamos fazer agora é corrigir um exercício anterior sobre identificação de sujeito e de tipos de sujeito, tá? Para que aí nós possamos corrigir também o exercício quanto à concordância verbal. Nessa atividade, nós tivemos apenas duas questões bem simples, bem básicas, e vamos analisar cada uma delas agora juntos, tá? A primeira questão pedia para identificar os sujeitos das orações a seguir e classificar esses sujeitos, ok? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos a festa continuou madrugada afora. Para eu identificar o sujeito, a primeira coisa que eu faço é achar o verbo. No caso dessa oração, o verbo continuar, tá? E aí eu pergunto ao verbo o que ou quem. Então, aqui, por exemplo, eu poderia dizer o que continuou? E a resposta seria a festa. A festa, portanto, é o sujeito da oração, tá? Esse sujeito, ele é formado por duas palavras, das quais uma é mais importante, que é justamente a palavra festa. Então, há nesse sujeito aí apenas um núcleo, o que nos permite dizer que esse sujeito desta oração, ele seria, vamos destacar aqui, sujeito simples, tá? Vamos lá. Letra B. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. De novo, para eu achar o sujeito, eu procuro o verbo e eu pergunto ao verbo o que ou quem, tá? Neste caso aqui, o verbo é encerrar. E aí eu pergunto, o que encerrou? Ou quem encerrou, tá? Então, a gente teria aqui, quem encerrou? E a resposta seria o diretor da empresa. Portanto, o diretor da empresa, sujeito, tá? Reparem que esse sujeito, ele se encontra no final da oração. Como eu já havia dito na aula anterior, o sujeito, ele pode estar em qualquer local da oração, no início, no meio ou no final, tá? O que vai fazer com que nós descobramos quem é o sujeito é achar o verbo e perguntar ao verbo o que ou quem, ok? Aí nós temos um sujeito com uma, duas, três, quatro palavras e mesmo assim nós temos apenas um núcleo, que é a palavra diretor, tá? Por que eu sei que essa é a palavra mais importante? Porque o O se refere ao diretor e o da empresa também se refere ao diretor. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter novamente um sujeito simples, tá? Letra C. Duas mulheres bateram no meu carro. Regrinha de sempre, achar o verbo e perguntar ao verbo quem ou o que. E aí eu pergunto, quem bateram? Neste caso, o verbo é bater. Quem bateram? A resposta vai ser duas mulheres. Sujeito aí da nossa oração. E, de novo, nós temos um sujeito, vamos destacar aqui, um sujeito simples, tá? Nós temos duas e mulheres, e a palavra mais importante aqui, ou seja, o núcleo é mulheres, já que duas se refere a esse substantivo, tá? Vamos lá. Letra D. Homens e mulheres são muito diferentes. A gente acha o verbo ser aqui, são, e a gente pergunta a esse verbo, quem são muito diferentes? A resposta vai ser homens e mulheres. Vai ser aí o nosso sujeito. Um sujeito é formado por três palavras, homens e mulheres. E neste caso, diferentemente do que nós vimos nos casos anteriores, eu tenho dois núcleos.
Duas palavras com carga de sentido igualmente fortes. Eu tenho a palavra bem. Como nós estávamos dizendo, em homens e mulheres, nós vamos ter dois núcleos, duas palavras muito importantes, homens, mulheres, e, portanto, esse sujeito vai ser um sujeito não simples, mas um sujeito composto. Ele tem aí dois núcleos, tá? Então, vamos ajeitar isso aqui. Sujeito composto. Letra E. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Verbo ser, de novo. E aí, o que são essenciais? Resposta: estudo e dedicação. De novo, nós temos aqui um sujeito composto, tá? Eu tenho dois núcleos, duas palavras muito importantes aí, tá? Então, sujeito composto. Os núcleos são estudo, dedicação, tá? Por fim, a letra F. Todas as cartas estavam sobre a mesa. Verbo estavam. E eu pergunto, o que estavam ou quem estavam? E a resposta vai ser todas as cartas sendo o nosso sujeito. E agora já está ficando mais fácil. Esse sujeito é um sujeito. Espero que vocês tenham acertado aí na atividade de vocês. Um sujeito simples. Eu tenho todas as cartas, um sujeito formado por três palavras, sendo que uma é a mais importante no sentido de significado, que é a palavra cartas. Todas se refere a cartas, as se refere a cartas também, tá? Vamos lá, segunda questão. Corrija as orações a seguir no que diz respeito à concordância verbal. Lembrando que nós trabalhamos na última aula, na explicação desse assunto que vocês receberão em vídeo, nós trabalhamos as 3 primeiras regrinhas da notação, tá? De sujeito e de concordância verbal. Então, vamos lá. Essas 6 orações se referem às regrinhas que nós vimos anteriormente, ok? Então, vamos lá. Saiu animadíssima de casa, filhos, pai e mãe. A gente tem aqui um sujeito composto, ok? Filhos, pai e mãe. Se é sujeito composto, são 3 núcleos, 3 palavras importantes aí. Filhos, pai e mãe. Eu poderia concordar com todos. E aí o verbo, que é saiu, teria que ficar no plural. Ou eu poderia concordar com o núcleo mais próximo ao verbo, que é a palavra filhos, que também está no plural. Então, aqui, obrigatoriamente, a gente teria para a correção aqui o verbo no plural. Saíram animadíssimas, e aí teria que corrigir isso aqui, que é de outro assunto que nós vimos, que é concordância nominal. Nós vimos antes da pandemia, inclusive. Eu teria que colocar, saíram animadíssimos de casa, filhos, pai e mãe, tá? Vamos lá. Letra B. Quaisquer dúvidas da parte dos alunos, terá a explicação da professora. Vamos achar o sujeito e, antes disso, o verbo. Verbo terá. O que terá? A explicação da professora. Quaisquer dúvidas. É um sujeito simples, tem um núcleo só, que é a palavra dúvidas, e, embora seja um sujeito simples, ele está no plural, tá? Se ele está no plural, obrigatoriamente o verbo ficará no plural também. Então, a gente vai ter quaisquer dúvidas da parte dos alunos, terão a explicação da professora, tá? Vamos lá. Letra C. Chegou os alunos totalmente dispostos a aprender. Verbo chegar,
E aí eu pergunto: quem chegou? Resposta: os alunos. Sujeito que está no plural, portanto, verbo obrigatoriamente no plural. Chegarão. Os alunos totalmente dispostos a aprender. Chegaram os alunos ou os alunos chegaram totalmente dispostos a aprender. Letra D. Durante a pandemia, ocorreu em todos os lugares problemas diversos. Achamos o verbo ocorrer e perguntamos ao verbo: o que ocorreu? Resposta: problemas diversos, que é o nosso sujeito. E, de novo, é um sujeito que está no plural. Portanto, verbo no plural. Ocorreram em todos os lugares problemas diversos. Letra E. De vez em quando, é exageradas as reações que temos diante de alguma crise. Pergunta ao verbo, o verbo aqui ser, tá? O que é exageradas de vez em quando? Resposta: as reações que temos diante de alguma crise. Para esse sujeito, nós temos um núcleo que é reações e que está no plural. Portanto, o verbo fica no plural. De vez em quando, são exageradas as reações que temos diante de alguma crise. E, por último, os professores que compõem a Escola Simão Bolívar são excelentes. Nós temos aí os professores que compõem. Aí o verbo compõe. Quem compõe? Os professores. Sujeito simples, só que esse sujeito ele está no plural. Então, o verbo precisa ficar no plural e aqui vai apenas o acréscimo de um M. Os professores que compõem a Escola Simão Bolívar são excelentes. Reparem, pessoal, que nós vamos ver as demais regras da concordância verbal no próximo vídeo. Porém, a imensa maioria das situações de concordância verbal que nós utilizamos na língua, elas são feitas a partir dessas regras. Portanto, os exercícios que a gente vai fazer vão trabalhar primordialmente com essas regras que requerem a identificação do sujeito, se o sujeito é simples ou composto, se ele é simples, se está no singular ou se está no plural, se ele é composto, se ele está antes do verbo ou após o verbo, e no geral ele vai ficar no plural também, tá? E aí eu vejo, se eu tenho um sujeito simples, plural, o verbo tem que estar no plural. Se eu tenho um sujeito simples, singular, o verbo tem que estar no singular. Se eu tenho um sujeito composto, normalmente, na maioria dos casos, o verbo fica no plural também. A gente tem uma ou outra exceção, mas a maior parte das regras, das situações, a gente precisará, com o sujeito composto, colocar também o verbo no plural, tá? Então, sempre a sequência é essa. Acha o verbo, acha o sujeito, vê se esse sujeito é simples ou composto, está no singular ou está no plural, e vê como é que o verbo está, porque o verbo tem que combinar, o verbo tem que concordar com esse sujeito aí, tá? No próximo vídeo, aí sim, a gente continua e vê as demais regras que estão faltando para a gente aí encerrar e fazer os demais exercícios acerca desse assunto. Tá bem, pessoal? Até logo, até a próxima!